Olá, queridos. Muito bom dia. Mais um dia que nós estamos reunidos no nome do Senhor para fazermos a nossa oração, para falarmos com o nosso Pai. E sempre é um momento muito agradável, né, irmãos? Embora todas as lutas, as dificuldades que a gente encontre na hora da nossa oração, é muito alegre esse momento, é muito reconfortante a certeza que nós temos um Deus que nos ouve, né? E muito gostoso a gente estreitar, ter esse diálogo, né? Porque não só a gente fala, mas a gente também ouve nosso Deus. E eu espero que a sua expectativa para esta semana sejam boas, você espere em Deus uma semana de paz, de reconforto, de vitória diante das lutas. E eu quero deixar para a nossa meditação no livro de Abacuque. E eu convido a você a meditar nesse livro. São só 3 capítulos. É um livro lindo, muito rico. Eu quero deixar a partir capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha, irmãos, que coisa linda. Eu não sei se você já meditou nesse livro, se você conhece, né, a história que se passa aqui. O profeta Abacuque começa o livro dele dizendo no versículo 2, até quando, Senhor? Abacuque está aqui questionando a Deus, é um questionamento a Deus sobre a violência, sobre aquele povo, que Abacuque era um profeta, ia entregar as coisas, mas ele via como aquele povo estava violento, incrédulo, injusto, e ele colocava diante do Senhor a sua insatisfação. E o Senhor respondeu a Abacuque o que iria fazer, que aquele povo seria punido, que ia levantar um rei. E diante dessa revelação da parte do Senhor, Abacuque reconhecendo quem era aquele homem, quem era aquele exército dos caldeus que eram violentos, que iam punir o povo de Deus, Abacuque já quis em socorro pedir pelo povo de Deus, e o Senhor revelou a Abacuque que também puniria. Então, resumindo, o Senhor Deus revelou a Abacuque os seus planos para aquela situação. E a gente pode ver em Jeremias que Deus diz que os planos dele para a gente são planos de paz. Ele sabe os planos que ele tem para nós. Embora, como Abacuque, a gente possa a princípio não entender, porque nessa situação que Abacuque estava ali no capítulo 1, quantas vezes nós vamos aos pés do Senhor, talvez não com essas palavras, mas com uma quantidade de porquês, Senhor, por que eu te oro, por que eu não recebo uma resposta. Por isso que eu te convido a ler esse livro, porque embora muitas das vezes Deus não fale com a gente não receba aquela resposta, eu creio que alguns recebem, não todos os momentos, mas alguns recebem da parte de Deus, através do Santo Espírito, uma resposta. Mas mesmo que isso não aconteça, nós temos a palavra de Deus que nos ensina sobre isso, a conhecer esse Deus e ter a certeza de que Ele tem o controle da nossa vida, que os planos dele, os pensamentos dele são maiores que os nossos. E os planos dele são planos de paz. E Abacuque diz aqui, ainda que ele começa o capítulo, ele começa esse diálogo com Deus, perguntando até quando. Ele diz claramente, ele mostra claramente a sua insatisfação, sabe? O seu descontentamento com o fato de não ter ouvido as suas orações, não ter resposta. Até quando? Até quando? E ele termina, ainda que não tem condição.
para que eu não te louve. Não existe condição, por pior que seja, não existe condição para eu me exultar no Deus da minha salvação. Exultar, transbordar de alegria, de contentamento. Olha como esse diálogo com Deus, esse conhecimento de quem é esse Deus, do que Ele pensa a respeito de nós, da nossa vida, mudou completamente o pensamento do profeta Abacuque e transformou de um homem abatido, sem fé, sem motivação, porque era uma atitude de um pouco de falta de fé do profeta, dizer: até quando, Senhor, clamarei, tu não me responderá? E Deus, ele responde na hora certa. Nós sabemos que ele tem um momento para todas as coisas. E a atitude do profeta mudou completamente diante do conhecimento de quem era esse Deus. E olha que ele ouvia esse Deus. Ele profetizava em nome de Deus. Então, quando às vezes a gente vive também essa situação da gente achar que Deus não está ouvindo, achar que a situação não está mudando, mas que nós tenhamos essa certeza, meditando na palavra do Senhor, que Deus tem plano de paz para a nossa vida e que no momento certo Ele vai fazer valer a sua vontade, Ele vai transformar o choro em alegria, Ele vai levantar aquele que está caído. Então, queridos, vamos falar com o nosso Deus, não com o até quando, mas colocando o entendimento do nosso coração, colocando o nosso desejo e confiando na vontade de Deus, nos planos do Senhor, pedindo socorro sim, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que orar, que a gente tem que colocar diante dele as nossas aflições. Então que a gente coloque, mas com a certeza de que Deus tem o melhor para nós, amém? Deus querido, Deus amado, Pai, mais um dia, Senhor, os teus filhos se unem, Pai, na tua presença para te clamar, para pedir o teu socorro, Deus querido, para conversar, Deus santo, contigo, para também ouvir a tua voz, Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, por essa oportunidade de termos nossa voz, termos nosso fôlego para poder estar falando contigo, Deus querido. E por essa fé que está em nosso coração, que nos direciona, que nos põe de pé, que nos faz andar sobre as alturas, acima dos problemas, porque a tua palavra diz que aquele que confia no Senhor, aquele que espera, voarão, terão asas como águia. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, voar sobre os nossos problemas, estar acima das tempestades. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode nos dar asas de fé, de esperança, pode nos dar força para passarmos por todas as situações e que nós possamos dizer, ainda que, como o profeta Abacuque, ainda que a situação não esteja propícia à minha alegria, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Senhor, que tu venha com teu Santo Espírito alegrar a nossa mente, o nosso coração, encher-nos de fé, Pai, para que nós possamos nos alegrarmos na tua presença e mostrarmos, Senhor, a tua bondade ao mundo, Senhor, a tua misericórdia, o teu renovo, Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor a situação atual do país em que nós vivemos, Senhor, e te clamamos, Senhor, derrama sobre nós o teu poder, a tua cura. Deus querido, restaura aquele que está adoecido. Pai, consola aquele que tem luto, Pai. Alimenta aquele que tem fome. Deus querido, no nome de Jesus. Senhor, assim como Abacuque, nós vemos uma situação caótica, mas a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E nós vivemos, Senhor, crendo que tu tens o controle da situação. Deus, que a nossa fé nos permita continuar caminhando, buscando, Senhor, em ti. Senhor, nos alegrando na tua presença, Senhor, transbordando de fé e de contentamento, Pai. Senhor, que o nosso coração transborde de gratidão, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor,
nos poupou de lutas, Senhor, mas o Senhor esteve conosco em todos os momentos, o Senhor está conosco em todos os momentos, assim como a tua palavra, Deus querido, prometeu a Josué que estaria com ele aonde ele andasse. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra e cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos, sejam eles alegres, sejam eles tristes, seja momentos de facilidade, de bonança, seja momentos de luta, de tempestade, o Senhor está conosco e nós cremos nisso, Pai. Por isso nós queremos nos alegrar, nos exultar na tua presença, que és o Deus da nossa salvação, aquele que nos escolheu, aquele que nos enxertou em sua família. E eu creio numa família de alegria, numa família de fé, de perseverança, Pai. Eu entrego, Senhor, nossa semana nas tuas mãos. Senhor, que os índices, as estatísticas sejam positivas, sejam de acordo com a nossa fé, sejam de acordo com a tua vontade, Pai, e que as vidas sejam preservadas e que a alegria volte a brotar no coração, Senhor, daqueles que um dia choraram, que um dia se prostraram diante de Ti. Pai, eu te entrego, Senhor, o Brasil nas Tuas mãos, porque eu sei, Senhor, que melhores mãos ele não poderia estar. Pai, eu te entrego as autoridades, Pai. Senhor, faz assim conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Toma a nossa vida nessa semana, toma a nossa semana, Senhor. Dirige os nossos passos, Senhor, que nós possamos buscar incessantemente, Pai querido, a Tua presença, Senhor, estar contigo, ouvindo os Teus conselhos, Pai. Refrigera a nossa alma, Senhor. Guia-nos, Senhor, pela vereda da justiça, Pai. Deus, em nome de Jesus, mostra-nos os Teus caminhos, Senhor. Estaremos, Senhor, felizes e andar segundo a Tua vontade. Pai, eu te oro e eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.